Boa noite, meus irmãos. Nosso missionário é um dos 27 missionários que está conosco, é um dos primeiros que foram adotados há quase 20 anos atrás. Missionário Baiju Manatara Sukumaran, natural do sul da Índia, desenvolve um ministério poderoso no norte da Índia, na região de Jaipur, Rajastão. Ele fala 3 línguas, fala Malayalam, que é a língua nativa dele, fala Hindi, que é uma das 20 línguas oficiais da Índia, tem mais 2.000 línguas, né? Mas ele se comunica em Hindi e comunica-se em inglês, que é a maneira que a gente usa para falar com ele. Então, antes da mensagem, ele vai fazer uma rápida introdução. Boa noite. I am honored to be here in this evening. Estou honrado de estar aqui nesta noite. Thank you very much, Pastor, for inviting me and giving me this opportunity. Muito obrigado, to Pastor share Marco, por God's essa word. oportunidade de estar aqui e poder compartilhar o Evangelho com vocês. My name is Baiju Manatara Sukumaran. Meu nome é Baiju Manatara Sukumaran. Not Maranatha, but Manatara. Não é Maranata, é Manatara. Okay, I come from Rajasthan, North India, and which is pretty close to Nava Delhi. Eu moro na região do Rajastão, estado de Rajastão, norte da Índia, cidade de Jaipur, perto da capital Nova Delhi. We have been serving in the state of Rajasthan for 30 long years. Estamos desenvolvendo o nosso ministério na região do Rajastão há 30 longos anos. I have my wife, whose name is Beena, and my son, the elder son Ashish Jonathan Baiju, and the younger one is Ansel Baiju. Tenho a minha família, minha esposa, meus 2 filhos, estamos todos juntos. And I thank God for this wonderful E opportunity. agradeço a Deus por essa grande oportunidade. And as we all know that today is a day of mission. E estou muito satisfeito, porque essa semana e esse dia é o dia das missões. And this evening I would like to talk about why every church should have a mission program. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque toda igreja deve ter um programa missionário. Mission should be the main purpose of every church. Missões deveria ser o propósito principal de toda igreja. It should be the total trust of every single person that comes to the church, from little one to the senior and to people to the pulpit. Deveria ser o assunto principal a ser ventilado desde criança até o sênior para toda a igreja. And in the Bible, in the book of Acts chapter 1 verse 8, it is written that you shall receive the power. After that the Holy Spirit come upon you, and you shall be my witnesses unto both in Jerusalem and in Judea and Samaria and uttermost part of the world. Se você abrir sua Bíblia no Atos 1, versículo 8, você vai ver: recebereis poder sobre descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mission should start from Jerusalem. Missões começou em Jerusalém. Your Jerusalem is Cuiabá. E hoje para vocês, Jerusalém é a cidade de Cuiabá. And then it should go to the Mato Grosso. E tem que atingir também o estado de Mato Grosso. And then it should go to all Brazil. E aí tem que se espalhar por todo o Brasil. And then to all this flag where it is been hosted, and that is what the mission E is para all todas about. essas bandeiras e esses países que foram mencionados aqui e até os confins da Why terra. we should have mission? Por que a gente tem que fazer missões? Because our God is a missionary God. Nós temos que fazer missões porque o nosso Deus é um Deus missionário. God the Father is a missionary God. Deus o Pai é um Deus missionário. Christ is a missionary Son. Jesus Cristo é o Filho missionário. The Holy Spirit is the missionary Spirit. O Espírito Santo é o Espírito missionário. And Lord expect us to be involved in the mission that He gave to His Son, so that we would carry this mission into the uttermost E part of the todos world. nós temos que estar envolvidos nesse grande esforço de evangelização, a começar aqui e até os confins da terra. You all may have tasted Coca-Cola. Vocês já viram o lema da Coca-Cola? You know, when the man who invented Coca-Cola, he had a dream, and his slogan was like this. Então, o inventor da Coca-Cola, quando ele começou há cerca de, 100 anos atrás, ele tinha um lema. If you go to the Coca-Cola headquarters, it is written like this. Se você for no quartel-general da Coca-Cola, está escrito na parede: Think globally, act locally. pense globalmente, atue localmente. And the person who invented Coca-Cola had a dream. E o homem que inventou a Coca-Cola tinha um sonho.
before his death, every single person in this world would have a taste of Coca-Cola. E antes dele morrer, toda pessoa, por mais simples que fosse, em qualquer lugar do mundo, deveria ter experimentado Let me ask Coca-Cola. you this question. E eu gostaria de perguntar para vocês: When was this person had this vision? Very recently. quando esse homem teve essa visão? But the word has been given to us 2,000 years ago, and there are places yet to be reached by the gospel of Jesus Christ, by the power of God, which turns a sinner into a saved person. Este pensamento da Coca-Cola é relativamente recente, mas nós temos o pensamento de Jesus Cristo de 2000 anos atrás, que falou que toda a nação tem que conhecer o nome dele. What is Bible mission? O que significa missões bíblicas? Bible mission is taking the God's news of Jesus Christ to those who have not heard and have not been saved. Missões significa levar o evangelho de Jesus Cristo para todos aqueles que ainda não foram alcançados. I tell you, my dear friends, Bible mission is not just feeding the poor, although we need to feed the poor. E eu digo para vocês, missões não é simplesmente alimentar as pessoas pobres, apesar de ser uma coisa culturalmente e relevantemente que deve ser praticada. Bible mission is not just helping the needy and the hungry, but it is involving that. Missões bíblicas não pode ser apenas a questão de levar alimento e a questão de ajudar o pobre, apenas. Bible mission is not sending the doctors and the nurses to a third world country, although it included that. Missões bíblicas não significa apenas um serviço social, médico e de levar assistência para países pobres do terceiro mundo. The mission that is mentioned in the book of New Testament is particularly in the book of Acts. A parte de missões que nós estamos falando e que nós pregamos está particularmente colocada no livro de Atos, That is the greatest mission book in the New que é o Testament. maior livro missionário de toda a Bíblia. The greatest missionary that the world has ever seen is the Apostle Paul. O maior missionário que nós conhecemos é o apóstolo Paulo. The greatest missionary method that has been established, that is in the New Testament and in the book of Acts and rest of the books. Você lendo o livro do Novo Testamento, você lendo o livro de Atos, você tem ali um compêndio completo de missões. This evening, we all saw wonderful nations, and Pastor Marcos has challenged us to pray and to go to all these nations that are yet to be reached. Nesta noite, nós vimos as bandeiras entrando, significando cerca de 50 países, todos eles carentes do Evangelho. E isso é um desafio para cada um de nós. I want you to note 4 mandates about the mission. Gostaria que vocês soubessem sobre 4 mandatos das missões. I don't have much time to explain, but I'll just simply going to emphasize those points and conclude my message. Não temos muito tempo, mas vamos fazer aqui um resumo desses 4 mandatos. And number 1 is all without Christ are lost. O primeiro mandamento: todas as pessoas estão perdidas sem Jesus Cristo. If all are not lost, why do people go to hell? Afinal de contas, se todas as pessoas estão perdidas, por que a gente prega sobre céu e inferno? If all are not lost, then why did Jesus come to this world? Se todas as pessoas não estão perdidas, por que Jesus Cristo veio salvar? God had only one son. Deus tinha apenas um único filho. He sent that son into this world. E ele mandou o seu próprio filho para a terra, And to die on the cross. para poder morrer na cruz. And if people were not lost, John chapter 3 verse 16 or 15 were not being written there. Se as pessoas não estiverem perdidas, então João 3,16 é totalmente inútil. God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him will not perish but have everlasting Porque life. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Jesus Christ has given this charge to his disciple to go to the uttermost part of the world. E Jesus Cristo deu esse encargo para os seus discípulos, inicialmente 12, mas para todos nós. And today it is our responsibility to take the gospel to the lost people and to save them. E a nossa responsabilidade como crentes, como pessoas salvas, de levar essa mensagem para todo mundo conhecido.
And they are lost, and that's why we need to preach. E eles estão perdidos, por isso que nós temos que pregar. These countries has to be preached. Esses países têm que ser inundados com o There are evangelho. millions and millions of people are going to the eternal lake of fire. Tem milhões e milhões ou bilhões de pessoas que estão indo para o fogo eterno. The Bible says, whom shall I send and who will go for me? E a Bíblia diz: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Do you think that it is the responsibility of the pastor Você and acha the que isso é elders? apenas responsabilidade dos pastores? No, not at all. It is the responsibility of each and every one of you seated here to go with the gospel of Christ to save someone from the eternal lake of fire. A responsabilidade é de cada um de nós que estamos sentados aqui ouvindo. É a responsabilidade de todo crente levar o evangelho de Deus para que seja conhecido no mundo inteiro. Let me tell you, all without Christ are lost. Todas as pessoas sem Cristo estão perdidas. Second thing that I wanted to say is, Segundo mandato que eu gostaria de dizer: the gospel will save the lost. o evangelho é que salva as pessoas. What is the gospel? O que significa evangelho? Gospel is the power of God. Evangelho é o poder de Deus. It's the power of God unto salvation. É o poder de Deus para a salvação. And it is a power that changes the life of the E é o people. poder que salva a vida e transforma a vida. This is what people need today. Isso é o que as pessoas precisam saber hoje. Although we do charity, that is very good and well, but the ultimate aim of each and everything that we do is to save people from the eternal domination. Fazer caridade é muito bom, ajudar as pessoas pobres, mas o objetivo último, principal, tem que ser pregar o evangelho para essas pessoas. I would like to talk about a person, a Bible college student earlier. Gostaria de contar uma história de um estudante meu na escola. He was an alcoholic. Ele era um alcoólatra. His name is Jug Singh. O nome dele é Juxi. Jug Singh in the Rajasthan, he used to be an alcoholic. Ele era um bêbado, tomava todas. And when he drinks, he used to drink a lot. E quando ele bebia até cair. So there came a day when he did not have any money at E all. teve um dia que ele não tinha mais dinheiro para beber. He sold his property, Vendeu sua propriedade. started to drink it. Começou a beber. Sometimes he would lay on the wayside. Algumas vezes ele estava caído na calçada. The dog will come and lick his Os mouth. cachorros vinham e lambiam a boca dele. That was a situation. Essa era a situação desse But one rapaz. day, a pastor went and preached the gospel to this Mas man. um dia veio um pastor e pregou o evangelho para esse homem. And his eyes were E opened. seus olhos foram abertos. And he became a new E creation. ele se tornou uma nova criatura. Jug Singh stopped taking the alcohol. Parou de beber. He came to our Bible college. Veio para a nossa escola bíblica. He studied there. Estudou lá. He thought that he would go back because it seems to be very hard for him to continue. Nós pensávamos que ele ia desistir, porque era uma atração muito forte pela bebida. He went and prayed through the presence Só of orávamos God. por ele. He thought that he would run away. E achamos que ele ia embora. He did not have money. Ele não tinha dinheiro para ficar. But he decided to go by walk. Mas ele ficou decidido a ficar. If he would go by walk, 2 months would take to reach in his house with walking. If he- 2 months. If he would walk and go to his house, it would take 2 months to reach his home. Ele disse que ele teria que ter um programa de torno de 2 meses para poder ficar ali naquele tratamento. But he prayed on the terrace of our Bible college. E ele orou no terraço da nossa And the escola Spirit of God stopped him. e o Espírito de Deus atingiu. He started to stay there. Ele começou a ficar ali, His life was changed. sua vida começou a ser transformada. When he went back to his E house, quando ele voltou para sua casa, 1 year nothing happened. um ano nada mais aconteceu. The second year, he took 40 days of fasting. No segundo ano ele ficou 40 dias jejuando. And no more Invi- drinking. No Yeah, more drinking. 40 days, no drinking. Não, sem bebida. He became a believer. Ele se tornou um cristão, He became a evangelist. se tornou um evangelista He também. called all those friends who were sitting and drinking. E He used to- chamou todos os seus amigos bêbados para virem and he ouvir a shared palavra. gospel with them. E compartilhou o evangelho com ele. Their life was changed. A sua vida foi One day transformada. he called me. Um dia ele me liga: Sir, come to our village. Senhor, vem aqui na minha I vila. went over there. E eu fui lá. And 7 people were taken baptism. E 70 pessoas foram batizadas. You know what happened to those E families? sabe o que aconteceu com aquelas Their famílias? entire life was changed. A vida deles foram And the transformadas. field that they used to sow the seed, and now they get 100-fold blessing in their field. E a semente foi espalhada naquele lugar e muitas almas vieram a Cristo. And the cattle and the cow and the other animal were flourished just because they received the gospel.
E tudo começou a correr bem ali naquela região, porque o evangelho penetrou naquela cidade. It's a total transformation, my dear friends. Isso é o que o evangelho faz com as And pessoas. when you share the gospel with somebody, Quando você compartilha o evangelho com outras pessoas, it can change the life of the isso people. transforma a vida das pessoas. It is the power of God. E é o poder de Deus. No books in this world can change a person's life. Nenhum livro do mundo pode transformar This is the word that changes. se não for esse aqui. And it is the only word that changed the life of a Esse é o person. único livro que pode transformar vidas. It's your responsibility. A responsabilidade It's my é sua, responsibility é minha to take responsabilidade. this gospel, Levar o poder de bring Deus, someone from the tirar eternal as life of pessoas da God pobreza espiritual to plunder and to populate the heaven. e para poder popular os céus. And the third responsibility, Terceiro mandato de every missões. Christian responsible to take the gospel to the lost one. Todo crente é responsável de levar o evangelho para os perdidos. You are called to be a missionary in the mission field. Você é chamado para o campo missionário. Your job is to share gospel Seu trabalho, sua função tem que Why? ser compartilhar o evangelho, because it gives eternal porque life. isso dá vida eterna. It gives hope to the people. Isso dá esperança para as pessoas. Let me tell you another story. Eu vou contar uma outra história. This is a story of a mother. Uma história de uma mãe. She used to have children, Ela tinha crianças, filhos. but after having children, maybe of 3 months, the child will die. Mas normalmente as crianças depois de 3 meses faleciam. She had almost 6 children. Teve 6 crianças. Within 3 months, the child Em dies. 3 meses todas elas morreram. She was fed up, and finally she went into a Hindu priest. E aí finalmente ela foi num pastor hindu, num sacerdote hindu. And the Hindu priest told her, E o sacerdote, next time when you have a child, próxima vez que você tiver um filho, immediately after the child is born, imediatamente quando ele nascer, go to the river Ganges. você vai no rio Ganges, It is considered to be a holy que é river. considerado um rio sagrado para os indianos. Take your child, Pegue sua criança, throw it and offer it to the river of Ganges. ofereça para o rio Ganges. The mother thought that that is the best thing to do. Ela achava que isso era a melhor coisa que ela So podia that fazer. next time she would have a child which is alive. Então, na próxima vez que ela teve um filho, ela levou lá para o Ganges. With a lot of tears in her eyes, she took the child and threw it into the Ganges, which is having a current of water, which is. E ela pegou aquele bebê recém-nascido e jogou nas correntezas do rio Ganges. She was crying and coming E back. ela estava chorando. And on the other side of the river, and it's a bridge, and there was a person with a Bible tracts. E naquele momento tinha do outro lado do rio, em cima de uma ponte, tinha um pastor pregando. And this person approached her. E esse pastor chegou perto. This pastor. O pastor chegou perto dela And she asked him, "What is this?" e perguntou para ela: "O que você acabou de fazer?" And the pastor told her about Jesus Christ E o pastor falou a ela sobre Jesus Cristo. and the Word of God. And the pastor said to her, "Jesus would give you life, and that is eternal life, abundance of life." And when she heard that, she caught hold of this pastor and started to shake him and ask him, "Where were you before half an hour? If you would have come just before half an hour, my child would never E o have." pastor falou assim: se você acreditar que Jesus Cristo ele é o Senhor, ele pode mudar a sua vida. E ela pegou o pescoço do pastor e sacudiu. Onde estava o senhor até alguns minutos atrás? Just half an hour, a child died and gone. And similarly, there are thousands and lakhs of people dying just because you are late for half an hour. E milhões de crianças e pessoas estão morrendo porque a gente chega talvez meia hora mais tarde. It is our responsibility, my dear É a friend. nossa responsabilidade. You cannot be late. Você não pode se atrasar. There are thousands dying Tem milhões e milhares because morrendo of their superstition. por causa de superstição. They don't know the living God. Eles não conhecem o Deus I verdadeiro. myself was a Hindu. Eu mesmo já fui um hindu no A passado. fanatic Hindu. Um hindu fanático. I used to persecute pastors. Eu costumei perseguir pastores. But one day, God met me. Mas um dia Deus me Changed encontrou. my life. Mudou minha vida. Today, I establish churches after churches. I go with the zeal. I wanted to save people. That is the only mission that God gave me. E hoje a minha missão é plantar igrejas e levar o nome de Jesus através do meu trabalho. Hallelujah. It is our responsibility, my dear friends.
The fourth point, and I'm going to conclude. Yeah. What can we do for the mission? O que a gente pode fazer por missões? Pray. Primeira coisa, orar. Prayer is the important form of the and support that you can do. Orar é a maneira mais importante que nós podemos suportar os missionários no campo. I need your prayer. Eu preciso das suas orações. We down there in Rajasthan need your prayers. Ali o povo do Rajastão precisa das suas orações. Second thing, And every Saturday morning we pray for you and Amen. for all the Thank other you very missionaries. much. E todos os sábados, todas as semanas, na verdade, nós oramos please pelos join this missionários. prayer group that's pray for Saturday, and we need your prayer earnestly. E eu preciso realmente das orações de vocês. Second thing is to give. Give liberally. Segundo ato é contribuir. What you have is not yours. It is given by the Lord. O que você tem não é seu. Na verdade, tudo que nós temos vem de Deus. When you give unto the Lord, you will have plenty. Quando você faz doações para o campo missionário, você está dando para Deus. I have never seen a person who gave to the Lord and begging later on. Never seen Eu that. nunca vi alguém que contribuiu e fica mendigando o pão. One of the things that I am standing here to tell you that there was a time there I did not have a single money in my pocket, but when I started to give to the Lord, God took me to the countries and where to preach the gospel. E eu estou aqui para poder mostrar que é a minha vida, que até um tempo atrás eu não tinha dinheiro nenhum e Deus acabou transformando a minha vida e hoje eu posso fazer missões. And the last thing is to go. E a última coisa é ir. The command is given. O comando está dado. Go! It is an imperative. It is not an option. It is not something that you can do or may not do. No. Jesus said, go. And that means you should go. Ir está no verbo imperativo. Não é uma opção, não é uma sugestão. É o comando de Jesus. E foi o último comando de Jesus. Nós devemos ir e pregar o evangelho. William Carey was the greatest pioneer missionary to India. He said about this: expect great things from God. Attempt great things for God. William Carey, que foi um grande missionário, deixou uma grande frase: espere grandes coisas de Deus e tente grandes coisas para Deus. Jim Elliot, other great missionary to the African tribal people, he said, he is no fool who gives what he cannot keep, gain what he cannot lose. Outro grande missionário chamado Jim Elliot, ele disse: não é tolo aquele que dá o que não pode manter e ganha o que não pode perder. Biblical mission is to pray and to give and to go. Missões bíblicas é orar, se envolver, contribuir e ir. Let me close with this story. Quero fechar com essa história. It's the story of two families. Okay. Yes, I would urge you that you would be able to pray for the people around the world, especially the mission that we do in India. Eu gostaria que, terminando esse momento aqui, que vocês continuassem sempre a oração, orando pelos missionários da igreja, orando especificamente pelas minhas missões lá no Rajastão e contribuindo, indo e se envolvendo no campo missionário. The mandate that I have talked about is all where without Jesus Christ is lost. O mandato é: todos aqueles que estão sem Jesus estão eternamente perdidos. Gospel will save the lost people. O evangelho é aquele que tem o poder para a salvação. Every Christian's responsibility to take the gospel E to the lost. cada cristão é responsável por missões. What can you do for the mission? O que eu posso fazer por missões? Pray, Eu posso orar, give, posso dar go. e posso ir. Continue to pray for us. Ok, continue orando por nós. Thank you very much. Muito obrigado a todos. Thank you, my friend. Ok, thank He you very would much. share about our needs. You can share. Yeah.